Por volta do ano de 2010 a 2015, mais ou menos, o nome de Eike Batista estava extremamente em alta aqui no país, né? E não é para menos, já que o bilionário ele era o cara mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo. E foi justamente nessa época que o seu filho resolveu aprontar, se envolvendo num acidente fatal que matou um homem no Rio de Janeiro, virando manchete nos principais meios de comunicação da época. Só que o desfecho final dessa história desagradou muita gente, causando uma sensação de impunidade, já que nada aconteceu com o herdeiro do poderoso empresário. Será que esse veredito foi realmente justo? Ou o poder e a influência do pai teriam ajudado nessa decisão? Nesse vídeo a gente vai relembrar essa história de quando Thor Batista, o filho de Eike Batista, atropelou e matou um homem e nada aconteceu. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O Thor Batista ele é filho do Eike Batista com a também famosa atriz e modelo Luma de Oliveira. Então nem preciso dizer que o rapaz nasceu em berço de ouro. Na época que seu pai se tornou o homem mais rico do país e, se não me falha a memória, chegou a ficar entre o 7º ali da lista dos mais ricos do mundo, o rapaz tinha acabado de atingir a maioridade. Então imagine só, o seu pai bilionário, você com uma grana infinita, bonitão, frequentando os melhores lugares do Rio de Janeiro. É claro que o playboy provavelmente deveria ter o rei na barriga, tanto que Thor ficou conhecido por gastar altas somas de dinheiro por onde ele passava, além de, é claro, das polêmicas em que ele se metia. A ostentação fazia parte da rotina do rapaz que frequentava casas noturnas e desfilava com carros de luxo pela capital fluminense, tanto que uma vez teve uma Ferrari apreendida pelo Detran do RJ por andar sem a placa dianteira do veículo. Ele também chegou a dizer que já tinha tomado anabolizantes, o que fez a mídia ficar ainda mais chocada, já que na época esse tipo de assunto era bem obscuro, do que nos dias de hoje, Hoje parece que virou modinha, Enfim, até aí o que tinha eram essas polêmicas, Você pode até não concordar com o estilo de vida do cara, só que não dava para sair crucificando aí também, Na minha opinião. Era um cara rico, um playboy rico aí fazendo molecagem, Só que em 2012, com seus 20, 21 aninhos, o Thor se envolveu numa polêmica muito mais grave e mais pesada. E afinal, acabou tirando a vida de um inocente. Tinham se passado apenas 5 dias do acidente quando o acordo foi assinado em segredo. De um lado, Thor Batista, filho do bilionário Eike Batista e da modelo Luma de Oliveira. Do outro lado, a família de Wanderson, atingido pelo carro de luxo ao trafegar de bicicleta numa rodovia da Baixada Fluminense. O acidente. Na noite de 17 de março de 2012, o Thor se envolveu num acidente onde atropelou e ocasionou a morte de um ciclista que cruzava a rodovia Washington Luiz, na BR-040, na altura de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Isso mostra que o acordo foi assinado pela tia de Wanderson, que também o criou, Maria Vicentina Pereira, e pela viúva Cristina dos Santos Gonçalves, além do próprio Thor de Oliveira Furquem Batista e o pai dele, Eike Furquem Batista. A vítima foi o ajudante de caminhão Wanderson Pereira dos Santos. Ele tinha 30 anos na época que ele estava passando com a sua bicicleta pela pista sentido Rio, na descida da serra, quando ele foi atingido pelo carro do filho do bilionário, na época uma Mercedes-Benz SLR McLaren prata. Testemunhas disseram que Thor Batista dirigia em zigue-zague pouco antes do acidente e teria ultrapassado um ônibus e um carro pela direita, o que é proibido. Segundo a investigação, o atropelamento aconteceu depois dessa ultrapassagem. Após o atropelamento, o Thor foi até um posto da polícia rodoviária avisar sobre o que tinha acontecido. Juntaram porque quiseram. E o fizeram, talvez, para que parecesse que o rapaz, olha, ele indenizou, ele é bonzinho porque está na reta final e agora vai ser sentenciado inocente ou culpado, sem se preocupar com o resultado negativo que traria para outra parte, que são as minhas clientes. Na época teve gente que ficou falando que ele tinha fugido, mas isso foi mentira. Ele chegou a fazer o teste do bafômetro
que deu que ele não tinha ingerido álcool mesmo. Em contrapartida, a sua defesa pediu para que fosse feito o teste para ver se tinha álcool no corpo da vítima, já que na visão deles, o Anderson que atravessava a via talvez de maneira imprudente e, portanto, Thor não teria culpa do acidente. Gostaria de dizer que eu lamento profundamente pela perda do Anderson. Eu respeito a dor da família. A perda de um ente querido é complicado. E mesmo convicto da minha inocência, eu confirmo aqui que eu vou prestar todo o auxílio necessário à família, até o que for mais que necessário. Em junho de 2013, o Thor chegou a ser condenado pela juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza, na 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias, a pagar então 1 milhão a entidades assistenciais, prestar serviços comunitários durante 2 anos e não dirigir automóvel nesse período. Promotores pediram a condenação de Thor Batista, a suspensão da carteira de habilitação dele e o pagamento de uma multa também no valor de R$1 milhão para um hospital ou uma instituição de recuperação de pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Só que a defesa do empresário recorreu da sentença e o caso foi julgado então novamente em 2015, dessa vez pela 5ª Câmara Criminal do TJRJ. E dessa segunda vez, por 2-1, o Thor foi absolvido. Toda essa história do julgamento teve polêmicas, já que, por exemplo, primeiro o laudo pericial concluiu que o Thor trafegava acima da velocidade permitida do local, que era de 110 km por hora. O trabalho da perícia é fundamental para o processo de investigação. O trabalho foi feito, os cálculos foram apresentados, a velocidade foi determinada. E qual foi a velocidade que... A velocidade determinada foi de 135 km por hora. Só que depois, um segundo exame já chegou à conclusão de que o filho de Eike Batista corria menos do que isso. E foi com base nesse segundo laudo que o Thor foi absolvido. Segundo a justiça, as provas da acusação eram duvidosas. Aí já viu, quando envolve pessoa que tem dinheiro e poder, a galera, de maneira geral, já começa a especular um monte de coisa. Só que não se tem prova de nada, então fica difícil falar alguma coisa. Enfim, o Thor hoje está com 32 anos e ao que parece ele mudou bastante, desde a mentalidade e até mesmo a própria aparência. E eu digo isso coincidentemente porque no dia que a gente estava escrevendo esse roteiro saiu uma matéria em vários portais ali da galera enchendo o saco dele só porque ele estaria meio acabado para a sua idade. A real é que o pessoal gosta de encher o saco mesmo, Hoje o Thor ele é casado, acabou de ter um filhinho e aparentemente vive longe dessas polêmicas aí do passado. Mas aí, vocês se lembravam desse caso do filho do Ike? O que você acha disso tudo, Você acha que foi justa a sentença dele ou não? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então não se esqueça de conferir aí se você está inscrito. Confere também se o sininho está ativado para você não perder nenhum que vai sair ainda. Até o próximo. Tchau.